Atenção! Os efeitos da Lei Magnitsky começam a ser sentidos e o impacto já provoca debates no Brasil e no mundo. Essa legislação pode atingir pessoas e entidades envolvidas em corrupção e violações de direitos humanos, com sanções severas como bloqueio de bens e restrições financeiras internacionais. Mas afinal, o que isso muda na prática? Quem pode ser afetado? E por que o assunto voltou com tanta força agora? Fique até o final para entender tudo sem enrolação. Já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Informação de verdade você encontra aqui. A pauta relativa à repreensão à Coca-Cola. Isso, né? então vamos para essa, depois a gente vai para... Então vamos lá, porque a Coca-Cola patrocinou um evento que teve o ministro Alexandre de Moraes como palestrante, né? E isso virou imediatamente pauta no governo dos Estados Unidos, né? A questão passou a ser discutida internamente, por quê? Porque o Donald Trump decidiu sancionar, graças a Deus, o Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, naquele dia mágico, 30 de julho de 2025, o melhor dia para a timeline da história. Foram 196 novos membros fundadores naquele dia, estouramos champanhe aqui, comemoramos, ficamos 12 horas ao vivo aqui, praticamente comemorando aquele dia, né, que foi realmente muito importante. E aí, agora em novembro, então, a Coca-Cola patrocinou o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, com o Moraes como um dos oradores, dos palestrantes, e aí o representante do alto escalão do Departamento de Estado ligou diretamente para um alto executivo da Coca-Cola nos Estados Unidos para perguntar: que porra é essa? O que está rolando? E deu um aviso, em tom de alerta mesmo: olha, isso aí não pode acontecer não. Isso aí, cara, é sancionado. Vocês não podem fazer algo assim, né? Porque companhias que tenham negócios nos Estados Unidos, a Coca-Cola é dos Estados Unidos, é uma multinacional, mas a sede principal nos Estados Unidos, né? Ela foi criada nos Estados Unidos, não podem patrocinar eventos que deem visibilidade a alvos da Lei Magnitsky, como o Alexandre de Moraes. Então, qualquer empresa que preste ajuda com apoio financeiro a sancionados pode estar sujeita a sanções secundárias. Então, as informações são fortes, de fontes internas do governo dos Estados Unidos, de que haverá providências para aumentar o rigor da Lei Magnitsky no Brasil, né? Porque o governo americano detectou brechas, inclusive o governo americano quer responder as perguntas que eu fiz aqui no início do programa. Como é que o Alexandre de Moraes está recebendo o salário dele? Se é o Banco do Brasil que paga o salário dos ministros do STF, está recebendo em balinha? Está recebendo em dinheiro vivo? Como é que está funcionando a contabilidade, receitas e despesas do escritório de advocacia da dona Vivi, mulher do Alexandre de Moraes? Ela também sofreu sanção secundária. Como é que está entrando dinheiro, saindo dinheiro? Como é que está funcionando isso? Como é que está vivendo o Alexandre de Moraes, cartão de crédito? Como é que está pagando as contas dele? Isso tudo, pode esperar que o governo americano vai vir em cima disso. E a Coca-Cola, então, foi obrigada a dar posição, emitiu uma nota, disse que é parceira institucional do Congresso Nacional do Ministério Público e que não participa da definição do programa, dos eventos e da escolha dos participantes. Então, a Coca-Cola ficou avisada de que a partir de agora, quer patrocinar um evento, dá uma olhadinha antes, né, dos participantes. Fica melhor assim para a empresa, né? E aí tem essa pauta que o Alan estava puxando aí, que é muito importante também. É isso que eu ia falar. Tá ligado, tá tudo ligado. Vai vir, não, já veio. Já veio. Então, qual é a conexão, né? Eu jogo pro Marx, né? Os deputados de direita, eles estão achando realmente que o Eduardo falhou, o Eduardo não conseguiu mais nada, e que é muito lento, etc, blá blá blá, que não tem muito o que fazer, que os Estados Unidos não podem fazer muita coisa, etc. Não é bem por aí. Tanto é que o próprio governo sentiu na pele, Max. Sim. Tá aí a agenda do Galípolo, bota aí. Não, bem, primeiro essa daí então. Beleza. A agenda do Galípolo. Então, vamos lá. Só para explicar para vocês o que é isso daí. Os Estados Unidos já está sabendo. Os Estados Unidos já estão sabendo sobre os descumprimentos da Lei Magnitsky e eles não estão contentes com isso, tá? Isso daí não é teoria. A gente tem informação de bastidor sobre isso, né? E o que acontece? Para vocês terem uma ideia aí, né? Está falando ali, tratar de assuntos institucionais, fechado da imprensa, foi hoje pela manhã, 9 horas da manhã, né, essa reunião. Então, o que você tem aí nessa... Quem tá nessa reunião? São 3 pesos pesados dos Estados Unidos, tá? O Gabriel Escobar, embaixador interino, que normalmente ele assume quando tem problemas. O Luke Durkin, o assessor econômico sênior, que ele é especialista em risco financeiro e sanções, está escrito ali, ó, só para vocês saberem quem é que está ali. O Norman Galimba, que é o chefe da seção econômica, tá? Que é alguém para lidar com momentos de instabilidade, né? Então, o que aconteceu? Esses 3 aí se reuniram, né, hoje pela manhã com o Galípolo e, em geral, eles são acionados quando Washington quer uma resposta, né? Então, é muito provável que ontem
tá? Até pelas informações que a gente tem, Washington tenha questionado o Banco Central sobre a aplicação da Lei Magnitsky e como que isso está sendo feito, né? Provavelmente exigindo um relatório sobre o que está sendo feito para garantir a aplicação da Lei Magnitsky, tá? Então vamos lá. O que acontece, gente? Eles não vão deixar, e isso é importante porque eu já vi que está saindo várias narrativas estão saindo nas redes sociais. Inclusive, gente dentro da direita às vezes acaba caindo, como se o Trump rifou o Brasil. Só pode falar isso quem não está acompanhando o que os Estados Unidos estão fazendo, tá? É porque, óbvio, o brasileiro está muito acostumado com ditadura, né? Com gente que nem o Alexandre de Moraes, que age por impulso, que age na vingança, ele cisma com uma pessoa e ele vai até o fim. Em países normais, em países de fato, né, democráticos, que realmente a lei é respeitada, né, onde o Estado de Direito existe, tá? Não é assim que acontece. Então, mesmo que você vá atrás de alguém que esteja desobedecendo, você vai precisar do devido processo legal. E isso costuma levar algum tempo. Mas isso daqui é real, tá? Isso aqui foi hoje, tá? E isso aqui tem a ver com a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil, em relação especificamente ao Alexandre de Moraes. E não foi só isso, né? Vocês têm aí toda a agenda do Galípolo, né? Teve essa primeira, que eu achei que foi a mais importante, mas você tem outras ali também, ó, todas fechadas à imprensa, né? E todas relacionadas aí com o PicPay, que era um das empresas que estavam patrocinando o evento com Alexandre de Moraes, tá? Então, ó, executivo de riscos, ou seja, é tudo relacionado com riscos econômicos que o Banco Central estaria aí sendo questionado por Washington, tá? Isso é uma especulação, mas é uma boa especulação porque a gente tem outras fontes que corroboram com isso, tá? Então, vai ter novidade em breve, tá? Vai ter novidade em breve, vocês vão ouvir sobre mais sanções vindo dos Estados Unidos em breve, né? Inclusive, acho que o Paulo Figueiredo vai falar mais sobre isso hoje à tarde no programa dele. E sim, os Estados Unidos não vai deixar que a Magnitsky fique... vai sair do SWIFT, só isso. Explica o pessoal o que é isso. Vai sair do sistema econômico internacional. É bom o pessoal entender isso, Marcos. Eu não acho que vai acontecer, tá? Não, mas o que... Porque o Maduro, por exemplo, já mudou o tom dele, tá? Já. O Maduro agora, ele parou de cantar Imagine, ele parou de brincar, de fazer piada. O Maduro agora tá falando, vamos defender cada pedaço da nossa terra contra os imperialistas. Ele já tá vestido de farda, ou seja, tá entrando. O pós-flamejante, o calor... Não teve acordo. Não teve acordo. O calor do pós-flamejante já chegou no cangote do Maduro. Mas é por isso que eu tô dizendo que essa história de que o Trump rifou o Brasil é loucura. Porque se o Trump tivesse rifado o Brasil, ele não estaria vindo atrás da Venezuela. Ele não estaria vindo atrás da Colômbia. Ele não estaria colocando os grupos como o Cartel de los Soles como narcoterroristas. Tá? E agora parece que tem irmandades islâmicas que foram classificadas também como grupos terroristas internacionais. Então vai chegar no PCC e no Comando Vermelho. Gente, é uma questão lógica. Se o Trump quer acabar com o narcoterrorismo na América Latina, ele vai deixar o PCC e o Comando Vermelho no Brasil atuando livremente? Se é um dos maiores hoje fornecedores de droga para os Estados Unidos da Europa? É uma loucura isso, é óbvio que não vai deixar. Só que óbvio que ele tem um começo, você não vai atacar várias frentes ao mesmo tempo. Inclusive, Portugal também está agindo em conjunto, você tem a Argentina agindo em conjunto, você tem o Paraguai agindo em conjunto, você tem o Equador agindo em conjunto, você tem El Salvador agindo em conjunto, não sei se eu esqueci algum, né? Mas você tem outros países que já estão agindo em conjunto com os Estados Unidos. Infelizmente, o Brasil não está. Desculpa, porque tem Honduras, Guatemala. Honduras, Guatemala, isso eu não falei. Todos eles. Equador eu falei. Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago tá ali pertinho da Venezuela, sim. 18 quilômetros de distância. Agora vem cá, em tempos normais, Lacombe, se aparecesse uma agenda daquela ali, era matéria de Ninguém destaque? fala, né? Ninguém fala, né? Não. Era matéria de destaque no jornalismo? Com certeza. Explica o pessoal por quê? Porque Com certeza. é bom o pessoal entender. Com certeza, não tenha dúvida disso. Qualquer agenda do presidente do Banco Central, numa situação em que a gente vive, ela é importante, né? Ignorar a agenda do presidente do Banco Central é... Eu fico impressionado. Você tem no jornalismo, normalmente, pessoas que são dedicadas por exemplo, a ler o Diário Oficial da União, de cabo a rabo. Aí cada estado tem lá alguém, um produtor, que é responsável por ler o Diário Oficial do estado, o Diário Oficial do município, né? Para acatar ali, né? Cara, a gente procura pauta em tudo quanto é lugar. Jornalista é bicho curioso. Tá sempre atrás de uma boa história real, né? E em movimento. A agenda do presidente do Banco Central, uma agenda solicitada pelo governo americano, no momento em que você tem a questão das tarifas, né? Que o Lula está dizendo que foi ele, sim, com certeza foi ele. E você tem um ministro do STF sancionado, já com sanções secundárias contra a família dele, mulher e filhos. Nossa, isso no mínimo, o jornalista tem que ser curioso para saber do que se trata. Né? Só que hoje em dia o jornalista não é mais curioso, não faz mais pergunta, não desconfia de nada. STF emite press release, né?
O governo Lula emite lá um release, manda um release e... vamos trocar essa palavrinha aqui, não gostei, o resto vai do jeito que tá. É a Secretaria de Comunicação. Praticamente vai publicar o que mandarem para ele, que as assessorias de imprensa mandarem. É uma vergonha completa. Você não viu aí agora o Vergonha G1 colocando, como é que eles botaram? Interpol, prisão e extradição. O que vai acontecer com o Ramagem? Eu vou te dizer o que vai acontecer. A velha mídia Alexandre de Moraes vão passar vergonha internacional outra vez. Infelizmente, a imprensa, o Globo hoje fez matéria, a imprensa está começando uma perseguição à mulher do Ramagem, a Rebeca. Claro, não, mas isso aí pra mim desde ontem. Eu inclusive, não sei se cheguei a postar, mas eu comentei no nosso grupo lá, quando eles fizeram o perfil dela no Globo. Mais uma vez, a história de terceiros sendo atingidos. Né? Exato. Como aconteceu com o Daniel Silveira. Como é que eles justificam com Oswaldo uma Stark, perseguição à com o Daniel esposa do Silveira? Ramagem? Qual foi o crime que ela cometeu? Nenhum. Absolutamente nenhum. Porque assim, o Ramagem já não cometeu, mas eles acreditam que sim. Mas e a esposa dele? Não tem nada a ver com a história. Loucura. E a velha mídia tá fazendo uma campanha contra a esposa do Ramagem. Cara, isso é muita covardia. É muita covardia. É óbvio que eles estão obedecendo ao Alexandre de Moraes nisso aí. Eles não têm coragem de chamar o Alexandre de Moraes de sancionado, já percebeu? Não chamam. Não existe. Vai pro próximo ali, ó. Tá desenhadinho agora. Olha ali, ó. Nada na diplomacia americana é coincidência. Só pra deixar claro. Pode ir pro próximo, hein? Vai caminhando aí. Olha só, a recente agenda do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se tornou um ponto de atenção crítico após o aviso dos Estados Unidos à Coca-Cola sobre sua associação com Alexandre de Moraes. Este evento não apenas mobilizou Washington, mas também sinalizou a Brasília sobre o aumento das tensões e a necessidade de uma resposta estratégica. Vai caminhando aí. Olha aí, ó. A linha do tempo para quem não lembra, né? Então tá aí uma sequência crucial de eventos que destaca as tensões entre Brasil e Estados Unidos e o impacto sobre o sistema financeiro. Pode ir. Vai lá. Primeiro, então. Primeiro é qual? É o recebimento do alerta. A Coca-Cola foi informada. Vai para o próximo. Depois da Coca-Cola, o que a gente teve? Debate sobre a Lei Magnitsky, que a imprensa inteira está se calando. Pode ir para o próximo. Revisão de compliance, que é o que o pessoal está achando que é mais rápido do que o The Flash, mas não é. Reuniões estratégicas para avisar, ó. Lembrando isso aí que o Max falou, tá? A reunião é com Bank of America, Mastercard, PicPay e a BDE para discutir os riscos e reforçar a comunicação entre eles. Vai para o próximo aí. Então agora vamos entender quem é o tal do Galípolo. Essa não é foto dele não, tá, gente? Isso aí é só para a gente brincar, né? Presidente do Banco Central e nome político do PT, Gabriel Galípolo, é atual presidente do Banco Central, sendo uma figura proeminente no cenário econômico e político do país, sua posição estratégica, especialmente em tempos de tensão econômica e sanções potenciais. Vocês sabem por que o Renan Calheiros? Não, porque o Renan é amiguinho dele. Ah, O interlocutor entre Lula e Wall Street, então, no caso, é o Galípolo, ele que está fazendo. Esse é o secretário do Tesouro, né? Não. Não, quem Isso aí é esse? só uma fotozinha que botaram aí. Parece muito com o secretário do Tesouro do Brasil, Agora, o candidato natural a ministro da BC. Fazenda, que é diferente do secretário do Tesouro americano, que é o ministro da o Galípolo é considerado candidato para ser ministro da Fazenda. Vai para o próximo. Essas fotos. Figura-chave em inovações financeiras, ou seja, o cara que ele é que está querendo mudar essa coisa toda do PIX, integrado, China, né? Pode ir para o próximo. Risco internacional no sistema de pagamentos, ou seja, o sistema de pagamentos brasileiro, sob sua supervisão, está exposto a riscos internacionais e isso linka essa questão da seção 301. E aí vamos para a reunião. A reunião que é pancada, tá? Reunião pancada com o governo dos Estados Unidos, porque México e Venezuela já rodaram nessa brincadeira. Pode ir pro próximo aí. E aí que entra o problema. O que o Washington costuma fazer antes da Lei Magnitsky. Querem acompanhar comigo? Vamos lá. Alerta informal às empresas, que vocês não ficam sabendo. Próximo. Reuniões fechadas com diplomatas. Próximo. Reunião com bancos americanos. Tudo isso já está acontecendo, tá? Próximo. Reunião com bandeiras e sistema de pagamento. Isso já está acontecendo. Próximo. Checagem de riscos internos. Próximo. Avaliação de risco sistêmico brasileiro. Produção de relatórios, onde vai tudo ser comprovado e não tem como desfazer. E ação final. Pode passar ali. Mais pessoas sancionadas. E aí o pau começa a torar. E aí, por que o Bank of America e o Mastercard foram ao Banco Central? E esse é o ponto que ninguém está falando para vocês. Né? Tá aí, ó, o porquê. As fintechs, PCC e operações hídricas carbono oculto. Mas isso aí eu vou deixar depois para os assinantes. Mostra lá, pessoal, rapidinho. Mostra ali. Isso. Essa parte da brincadeira aí, ó, fica para depois. Passo pula como, que aí depois a gente vai mostrar por que tudo isso está conectado. A Lei Magnitsky é uma legislação dos Estados Unidos criada para punir indivíduos e organizações acusadas de corrupção grave e violações de direitos humanos, mesmo que essas pessoas não sejam cidadãs americanas e nem estejam em solo dos Estados Unidos. O alcance dela é global, porque atinge diretamente o sistema financeiro internacional. Quando alguém é alvo da Lei Magnitsky, pode ter contas congeladas em bancos internacionais,
restrições para negociar com empresas estrangeiras e até impedimento de entrada em alguns países. Na prática, isso pode isolar economicamente qualquer indivíduo ou organização atingida. O motivo dessa lei causar tanto impacto é simples. O sistema financeiro dos Estados Unidos é um dos mais influentes do mundo. Muitas transações globais passam por lá, direta ou indiretamente. Assim, quando uma sanção acontece, os reflexos aparecem rapidamente na vida financeira, política e até social das pessoas envolvidas. Outro ponto importante é que a Lei Magnitsky independe de decisões de tribunais locais. Ela funciona como uma ferramenta política e diplomática utilizada pelos Estados Unidos para pressionar governos e indivíduos acusados de práticas ilegais graves, mesmo sem uma sentença judicial internacional. Isso não significa que todo mundo acusado será automaticamente punido, mas mostra que a política internacional hoje opera em outro nível, o da pressão econômica e reputacional. Empresas, governos e bancos ficam mais cuidadosos ao se relacionar com nomes envolvidos em suspeitas porque o risco de sofrer consequências financeiras é muito alto. Por isso, quando se fala que a Lei Magnitsky vem com força, o que está sendo dito é que esse tipo de sanção passou a ser uma das armas mais eficientes na política internacional moderna. Hoje, não é mais apenas guerra armada que resolve conflitos. Muitas vezes, basta bloquear dinheiro, negócios e influência. E entender isso é essencial para compreender o mundo como ele funciona agora. Se você gostou da análise, deixe o like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo. Aqui você entende política internacional sem distorção e sem enrolação.